São 7h18 à espera da vacina contra a Covid-19. A lista de prioridades inclui entre as pessoas que irão receber a imunização logo no primeiro momento, professores e também, ou melhor, profissionais da área da saúde. Quem tem mais informações é o Carlos Alberto. A campanha de vacinação contra o coronavírus deve começar na próxima semana, dia 20, em todo o país, começando pelo grupo prioritário. Os municípios cearenses somam ao todo 225.539 profissionais de saúde na lista de prioridade para a vacinação. Pessoas de 80 anos ou mais chegam a 190.495 no estado. Os números são do Ministério da Saúde e foram repassados ao Supremo Tribunal Federal. O documento detalha que são ao todo 5,8 milhões de profissionais da saúde em todo o país e também 4,4 milhões de pessoas com 80 anos ou mais. Os idosos também estão incluídos na fase prioritária da imunização. Além disso, o Ministério da Saúde contabiliza uma população de 419,2 mil indígenas no país. O número de idosos com mais de 60 anos em asilos somam 419,2 mil, segundo o Ministério. A expectativa para o início da vacinação na próxima semana é de 8 milhões de doses, considerando a disponibilidade de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, importada do Instituto Serum, na Índia, e 6 milhões de doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. São 7h20. Sim, jornalista Beto Almeida, toda essa preocupação aí em relação à chegada da vacina da Coronavac e também dessa vacina que é fabricada pela Índia, né? Nessa parceria com a Universidade de Oxford, com o laboratório AstraZeneca. E também, Beto Almeida, nessa quinta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu, conversou com os prefeitos de forma virtual e teve muito apelo. Entre esses apelos, o do prefeito de Fortaleza, José Sarto, solicitando ou sugerindo que os professores sejam também incluídos logo nessa primeira relação de prioridades da vacina contra a Covid-19. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Exatamente isso, Zenon. O prefeito Sarto, ele participou dessa reunião que foi convocada pela Frente Nacional de Prefeitos com o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. Lógico que a preocupação dos prefeitos primeiro era receber essa garantia de que a vacina estaria pronta para que fosse deflagrado o processo de vacinação em nível nacional já a partir da próxima quarta-feira, dia 20. E essa expectativa permanece. O prefeito José Sarto destacou, por exemplo, que aqui a logística já está toda pronta, os locais já estão definidos, a priorização dos profissionais que terão espaço inicialmente para receber essa vacina também já estão definidos e mais ainda, uma outra preocupação que é de logística em relação às agulhas, às seringas, quer dizer, que serão utilizados, material que deverá ser utilizado para a vacina. E os prefeitos disseram que tem estoque suficiente para isso. E aí entra o apelo feito pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, para que fossem incluídos entre os profissionais a ter prioridade para receber inicialmente a vacina, os profissionais da educação. Aí inclui os professores, o pessoal que é técnico nas escolas, os agentes administrativos, aqueles que estão diretamente em contato com os alunos. As escolas estão aí se preparando para a retomada presencial ou híbrida, pelo menos inicialmente, né? Uma parte virtual, mas com certeza a partir de março aí uma presença mais massiva dos estudantes na escola. A garantia de que professores e os demais profissionais da educação que vão estar no dia a dia lidando com alunos, que esses profissionais entrem nessa lista de prioridades, é mais uma certeza de que o cerco se fecha à disseminação do vírus.
E é ótimo que seja assim. Inclusive o Edilvan Alencar lançou também uma frente de parlamentares fazendo essa mesma defesa. Olha, a gente olha aqui o seguinte, tem tanta prioridade, as que foram colocadas aí até agora, que são os profissionais de saúde, os indígenas e os idosos, claro, estão aí nessa lista. Mas se você for observar, tem um vereador aqui de Fortaleza, Luciano, que ele, por exemplo, fez um apelo ontem na Câmara Municipal, dizendo que diante dessa tentativa de imunização da população brasileira, ele está defendendo, por exemplo, que os profissionais da segurança, por exemplo, também estejam entre aqueles que serão vacinados de forma preferencial pelo sistema de saúde pública. Está correto, o vereador Erivaldo Xavier, que é chamado de o cônsul do povo, do PSC, vereador de primeiro mandato. Está correto, mas infelizmente a questão depende da quantidade de vacinas que vai chegar ao país. Então, por ordem de prioridade, quem dera, pela necessidade que as escolas têm nesse momento de retomar suas atividades, pelos prejuízos que isso já causou aos estudantes. A gente acabou de ver aí uma matéria colocando o tempo que vai levar para os estudantes, Renaud, recuperar a perda de conteúdo que eles tiveram. Então seria realmente muito interessante que os profissionais da educação entrassem nessa relação de prioridade. São 7h25, ainda sobre essa fase que antecede ao início da vacinação contra a Covid-19. O governador Camilo Santana, em um gesto de solidariedade, fez uma ligação telefônica nessa quinta-feira para o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, colocando o estado do Ceará, o governo do Ceará, à disposição para ajudar ao governo lá do Amazonas diante da crise enfrentada, principalmente em Manaus. Segundo Camilo Santana, o momento é de estarmos todos juntos, cada vez mais unidos na luta para salvar vidas. Uma situação dramática em Manaus, que nós precisamos ter um cuidado aí redobrado para que em outras partes do país nós não enfrentemos situação semelhante ao que acontece hoje em Manaus. 7h26, pois não, Beto Almeida? Olha, Luciano, essa questão de Manaus chega a um limite, quer dizer, que não é mais apenas o risco da contaminação em si. O pior é você saber que está faltando oxigênio. Rapaz, as manchetes que a gente tem visto, uma ala inteira de um hospital universitário de Manaus morreu. Simplesmente a falta de oxigênio. Imagina a crise na saúde pública que se instalou em Sobral, aliás, em Manaus, nessa segunda onda da Covid. Então, é exigência do governo federal agir rápido. O governador Camilo Santana e outros governadores estão sendo solidários à situação de Manaus, mas tem que enviar rapidamente oxigênio para lá.